Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live aqui no canal. Estamos aí começando hoje, dia 27 de março, mais uma maratona. Então já acompanha pelo Instagram, @MoniqueMM18. Já acompanha lá no canal do YouTube, do Livro Não Me Livro. Já acompanha no Spotify, do Livro Não Me Livro, entre outros canais, TikTok, Kawaii, Anchor, Amazon, enfim, todas as lives estão já disponíveis na plataforma, tá bom? Muito bem, pra gente dar continuidade, hoje a gente já bateu um papo e esse ritmo vai continuar até o dia 5 de abril. Temos aí muitos profissionais da área da saúde mental para conversar com a gente sobre diversos assuntos. Solitude, solidão, dependência online, burnout. E, gente, tem tanto assunto que vocês não têm ideia. Amanhã a gente já começa aí a partir das 3h30 e vai até umas 10h30 falando sobre saúde mental. Hoje a gente vai receber, para fechar com chave de ouro, ai que delícia, gente, o coautor que fez parte dessa antologia, ó, Solidão ou Solitude? A psicologia do estar só. O Márcio participou dessa antologia, produziu um material riquíssimo, onde a gente vai poder compartilhar, conversar, interagir. Lembrando que o livro físico está à venda pela Wiclap. E quem quiser acessar o digital está no site da Amazon. Se você mora fora do Brasil e quer o livro físico, você também consegue pelo site da Amazon, tá bom? Muito bem, enquanto o nosso autor não entra, pessoal que está chegando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Deixa eu ver quem é que está aqui. A Lúcia, deixa eu ver aqui. Vanessa Santos, que legal. É nossa autora, Lúcia, né? A Lúcia é nossa autora. A Vanessa também? Ih, gente, é tanta gente. Um beijo para vocês, tá? Bom, a gente, enquanto aguarda o Márcio entrar, a Lúcia falou isso, muito bem. É muita antologia, gente, é muita gente, não dá conta. Eu vou mostrando aqui pra vocês, ó, o pessoal que participou dessa antologia. São 20 profissionais da área. Olha que lindo que tá. A Vanessa tá falando, ainda não, breve. Muito bem. Aqui na outra orelha vocês vão poder ver outros materiais produzidos pelo do Livro Não Me Livro. A Lúcia tá falando aqui, sábado estaremos juntinhas nesse bate-papo. Ah, que delícia! Então, ó, gente, a Lúcia já vem pro sábado, fiquem espertos para vocês não perderem, tá? Deixa seu arroba aí, Lúcia. O arroba do nosso autor também é Márcio Yoshinaga. Olha que legal. Y-O Shinaga, S-H-I. Ele é psicoterapeuta. Já segue ele lá no Instagram para vocês acompanharem o conteúdo que ele gera, voltado para a saúde mental também, né? E não é só o Márcio que está nesse projeto. A gente tem várias outras pessoas, né? A Alessandra, duas Alessandras, na verdade, a Andréia, a Auri, que bateu papo com a gente hoje sobre solidão e solitude, a Cícera, a Cláudia, a Daniela, a Débora, a Edna, a Elaine, a Fabiana, a Fátima, a Gabriele, a Giovana, a Laís, o Márcio, que a gente vai bater um papo com ele agora,
A Maiara, que recebeu o livro hoje, tem vídeo dela aí no feed, @MoniqueMM18, dela recebendo a antologia. A Nilva maravilhosa, o Rodrigo incrível e o Rogério também maravilhoso, que comprou 40 exemplares da antologia e já vendeu tudo. Um beijo para os meus autores maravilhosos. Ai, ai. Cadê o Márcio? Deixa eu mandar mensagem aqui para ele. Será que ele esqueceu da gente? Vamos mandar o link lá. Ah, ele entrou aí. Márcio, querido. Ei, Monique, deixa eu ver a câmera, perdão. Abraço de sempre. É normal. Ai, tudo bem, querido? Bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Dou as boas-vindas também aqui ao fantástico mundo de Márcio, tão corrido. Peço perdão. Meu áudio tá bom para você, Monique? De repente, o fone, se você desligar, a tua voz para de oscilar. De repente. Peraí, só um minutinho. Aí melhorou. Melhorou? Acho que agora foi, né? Ótimo. Pronto. Querido, que prazer te conhecer finalmente, hein? O prazer é tudo meu, Monique. Nos conhecemos de uma forma... nos conhecemos tanto, não nos conhecemos nada, né? Porque mensagem o tempo todo e a gente tratando, né, desse convite maravilhoso que você me fez para participar dessa antologia, a Solidão ou Solitude. E é um prazer imenso também te conhecer, desde já. Admiro muito esse trabalho, porque o foco na saúde mental é praticamente o motivo da minha existência, da minha vida, de sair da cama de manhã para ir trabalhar. Então, praticamente, a minha vida é isso, né? Então, quando você convidou, eu realmente não pensei duas vezes. Embora a vida é um pouco corrida, a gente conseguiu entregar o texto e que bom que pessoas estão desfrutando dessa obra, onde muitos outros profissionais com textos maravilhosos também puderam contribuir. Exatamente. Essa energia que todo mundo se propôs a girar junto foi incrível. A antologia teve um ritmo maravilhoso. Quando eu vi, estava tudo pronto. Eu falei, cara, foi o grupo mais fácil de lidar, foi esse grupo, porque foi incrível, todo mundo no mesmo ritmo, caminhando junto, e foi realmente maravilhoso ter a colaboração de cada um de vocês para transformar esse projeto em realidade. Ficou lindíssimo, cada material. Pois é, eu só tenho que agradecer. Agora, Márcio, me diz uma coisa, você é psicoterapeuta. Conta um pouquinho pra gente da tua atuação na área. Eu sou psicoterapeuta, né? A gente vem, obviamente, sempre nós somos derivados da psicologia ou não, né? Mas é interessante ressaltar isso, porque a psicologia ela tem uma contribuição gigantesca. E o psicoterapeuta, digo assim, não que ele tenha tido mais extensão de experiência, ele abre a curiosidade para um leque de outras ferramentas que pode se utilizar tanto em consultório quanto em intervenções coletivas e até mesmo se precavendo, né? Porque cada paciente, cada história, e a gente entende
que às vezes a gente costuma dizer aqui, né, pelo menos na minha área, de quando eu comecei, há 25 anos atrás, a gente fala dar um teto. Né? O teto é quando o paciente para na tua frente e fala, e aí, e agora? O que você vai fazer? Então, a gente vai atrás de outras tecnologias, ciências, ferramentas, estuda justamente para poder ter uma case interessante. E a minha atuação, Monique, ela começa a partir de uma ideia, por exemplo, de mudar pessoas em processos institucionais. A minha primeira formação, por exemplo, acadêmica, ela é administração de empresas, né? Exatamente. Eu viro consultor no segundo ano, no quarto semestre, né, de administração de empresas, eu começo a me interessar muito em atuar como consultor. E atuando como consultor, você não tem como, você vai atuar com gente. E aí, tentando implantar projetos de negócios, planejamento, entre tantas coisas, eu observei que tudo dependia de gente. E aí, eu observei também que uma empresa, ao contratar gente, contrata todo o pacote junto. Vem a história, vem os medos, vem os traumas, vem todos os processos juntados. E então ali eu me vi muito limitado só com a ferramenta do que eu havia estudado, como administração de empresa, o que estava estudando. Então, eu ganhei em São Paulo, né, eu me formei em São Paulo, uma prospecção muito grande de visibilidade do meu trabalho quanto consultor. Só que eu já não estava satisfeito comigo, porque você implantava um projeto institucional, daqui 2 semanas, o empresário te ligava, Márcio, o trem saiu do trilho de novo. Aí quando você ia ver, caía sempre em comportamento humano. Comportamento humano. Isso me levou, assim, a um jovem velho, eu costumo dizer. Eu tinha 26 anos de idade, mas já não dormia como alguém que estava com estresse executivo, né? Hoje que a gente vai chamar de burnout, entendeu? E aí eu parei tudo e falei assim, quer saber? Eu preciso parar. Até então só falei, eu preciso parar, senão eu surto. Porque a minha carteira de clientes aumentou muito, né, nesse período. Então, um amigo meu, que era muito cético, Monique, ele era muito cético. Era aquele cara que só literalmente acreditava vendo. E ele era a liderança de uma empresa, de uma multinacional de intercâmbio aí em São Paulo. Ele era proprietário, executivo, ele foi fazer um programa de treinamento de final de semana. Esse cara cético me volta falando, cara, você tem que fazer, vai lá, participa, conhece, etc e tal. E eu fui meio que desinteressado. Na verdade, eu não queria ir. Eu, única e exclusivamente, eu ficava dando desculpas. Eu não vou por causa disso, eu não vou por causa daquilo, eu não vou... Até que, por fim, ele conseguiu contrapor todas as minhas desculpas e eu fui para esse programa de treinamento me perguntando o que eu estava fazendo lá. E eu vi um trabalho muito bacana de transformação muito objetiva humana. E durante mesmo esse processo, esse período que era de imersão, se eu não me engano, na época, 5 dias, eu saí perguntando para todos os profissionais que estavam ali dentro, o que eu preciso ter para fazer o que vocês fazem. Aí eu fui toda a formação. Na época eu vendi tudo que eu tinha e era como se estivesse começando tudo de novo. De novo. E aí eu fui atrás das melhores referências da área. Né? Melhor faculdade de psicologia, o que tinha de complementar. Né? Quando eu conheci Stephen Paul Adler, do Instituto de Hipnose Ericksoniana nos Estados Unidos, St. Louis, e a gente acaba realmente fazendo uma loucura de ir para lá. Inclusive, nós somos um dos responsáveis por trazer um dos pupilos de Milton Erickson para o Brasil, na época, que é o Stephen Paul Adler. E aí, então, eu começo a navegar e me apaixono por isso. Em muito pouco tempo, eu estava muito mais... muito pouco tempo, não.
bastante tempo de formação, estudo. Eu logo me vi um consultor, que já não era tão consultor assim, que tratava mais gente dentro das empresas do que processos organizacionais e corporativos. Comecei a atender em consultório da seguinte forma: aquele colaborador que vinha na minha sala, ele falava: não tem como você atender minha filha? Não tem como você atender? Eu falo: gente, não é o propósito da coisa, né? Mas, enfim, eu peguei uma parte do escritório que eu tinha em São Paulo e montei uma sala específica que não dava nem para dizer que era um consultório na época. E comecei a atender essas pessoas ali. E quando eu me vi muito mais psicoterapeuta, profissional da área da saúde mental, do que consultor de empresas. E aí o que acontece? Eu não consigo parar isso, Monique. Eu não consigo parar. Já tentei por umas 3 vezes. Hoje você fala assim: Márcio, o que sustenta a tua família é a psicoterapia. O que te apaixona é tratar gente. Ou seja, então, hoje, atualmente, eu atuo em clínicas, né, clinicando. Eu dou suporte a psicólogos dentro de zonas de conflitos, né, principalmente em hospitais, que a galera pensa que psicoterapeuta, psicólogo, psicanalista não precisa ser tratado também, não. Precisa. Né? E aí eu dou suporte a essa galera que lida com casos pesados de pacientes terminais. Tem um instituto que chama-se Instituto Gênesis, né? E onde eu atendo pessoas e acolho pessoas para tratar da saúde mental, sobretudo aquelas que não têm uma condição, né, ampla e o suficiente para tratar com um bom profissional. E essa é a minha vida, circulando por aí. E com dias específicos, nesse momento, por exemplo, eu estou dentro da minha sala do Instituto Gênesis. O teu instituto tem página no Instagram? Tem, é o @Gênesis7. Ele é recente. Ô, Márcio, escreve aí nos comentários, porque tem muita gente que procura. A Juliana que está mediando aqui para mim vai mandar aqui para vocês. Ótimo, gente. Dá uma acessada no @ do Instituto do Márcio, porque eu sei que tem muita gente que às vezes deixa de procurar ajuda emocional por causa de preço, por causa de acessibilidade. Entra lá no Instagram, manda um direct. Terapia tem que ser para todo mundo. Terapia tem que ser acessível para todo mundo. Não adianta. A gente precisa de mais canais acessíveis. Fala, Márcio, desculpa. Você tem toda a razão, Monique. E foi por essa necessidade que o Instituto nasce. O Instituto, na verdade, é um sonho meu desde muito sempre. Por quê? A gente, infelizmente, nós temos aí essa desigualdade, né, social, mas a doença emocional está para todos. Sim. Perfeito? Ela não escolhe classe, ela não escolhe gênero, ela não escolhe nada. A depressão, quando pega, ela não quer saber se você é rico ou pobre, branco ou preto. Exatamente. Ela está ali dentro da tua casa. E aí eu abro uma clínica multidisciplinar, aqui eu tenho tudo, né? Eu tenho a área da saúde mental, eu tenho fisioterapeutas, eu tenho etc e tal. E assim, o Instituto Gênesis, ele nasce na ideia de que nas clínicas em que eu atuo, são clínicas que atendem um pessoal de uma alta classe. E o valor de consulta se torna extremamente acessível. E eu cansei de me deparar com situações e condições da mãe chegar com o filho que está se cortando e falar assim: eu não posso pagar a tua consulta, o que você pode fazer para me ajudar? E nessas clínicas, né, tem uma participação que é da clínica. Eu, muitas vezes paguei, só que a gama de pessoas aumentou muito, né? E tem aumentado muito. Isso é dado estatístico da OMS e isso vai refletir em todos os campos do mundo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o Instituto, que faz esse acolhimento.
não só na saúde mental. Eu, como diretor do Instituto, a única cobrança que eu faço das pessoas que vêm atender aqui, profissionais da área da saúde, é 40% da tua grade de horário tem que ser cota para essa galera. Topa. Que legal. Quem topa tá dentro, quem não topa tá fora, entendeu? Então eu me deparei muito com essa situação que me angustiava. Entende? Isso me deixava muito angustiado. E queira assim, queira não, eu sempre acabava por fim atendendo. E ela avisa a diretoria clínica que está na minha conta de tratamento do fulano, do Beltrano, do Cicrano. Então, assim, a gente colocou, forma o Instituto Gênesis como realmente um chamado de missão mesmo, entendeu? Porque é uma bandeira que eu sempre levanto. Nosso Setembro Amarelo, eu estou extremamente ativo, eu rodo em tudo quanto é colégio público, entendeu? Com a única exigência, olha, se eu estiver num local meio remoto, vai me buscar, entendeu? E me leve de volta. E aí, nisso, o Instituto Gênesis, ele nasce com esse propósito do Max Yoshinaga, realizando um sonho dele. Nesse instituto atua eu e minha esposa, né? Primariamente, na direção, e outros profissionais sempre vêm para agregar. Então, e somar junto com a gente. E, assim, é aquilo que você falou, Monique. Saúde mental, tratamento de qualidade tem que ser para todos. Os dados são imensamente alarmantes. E eu venho de uma história em que eu senti essa sistematização da saúde pública para quem não havia condição, quando eu me deparei um dia com uma enfermidade na minha vida. Essa enfermidade me trouxe assim, a saga de eu ter que ir arrancar todo o dinheiro que eu tinha na conta ali que ficou, de fundos de previdência, de tudo que você imaginar, e não era resolvido. E a gente via muita gente sendo esfolada ou então sendo humilhada em consultórios. Então, eu volto, quando eu fico 3 anos afastado de todas as minhas funções profissionais, quando eu volto dessa recuperação, eu já volto com esse propósito. Entende? Vai ter que acontecer. É meio que uma escola de 3 anos que me deixaram para entender qual que é o lado inverso. Eu também precisei de tratamento psicológico na circunstância. Porque a enfermidade, quando veio na minha vida, veio como um paredão. Digamos assim, o carro está andando bem, está revisado, né? Estou andando ali, só que a 150 por hora, entendeu? E, de repente, um paredão na minha frente da noite para o dia, nem minha identidade demais eu me lembrava. Nossa. Né? E aí eu tive que receber ajuda de pessoas, de profissionais da área também. A principal pergunta que eu recebo aqui: se o psicoterapeuta trata as pessoas, quem trata o psicoterapeuta? Tem diversas respostas para essa pergunta. Significa que muitas vezes ele precisa ser tratado. Eu, na minha circunstância, eu me coloquei na posição fui colocado na posição daquele que necessita, para aprender e ver muitas coisas acontecendo dentro do sistema. Porque quando acabou meu último centavo, de tanto dinheiro que eu gastei, e de todas as coisas que foram materiais, eu tive que ir para o sistema público. E aí, quando eu olhei para o sistema público, eu falei, cara, é isso que o pessoal vive. Eu vivi esse tempo todo dentro de um escritório, com ar-condicionado, atendendo no particular. É um choque muito grande. Não aceitando o plano de saúde, porque o plano não contribui, não ajuda muito. Quando a gente sai da bolha, é um choque muito grande de realidade. Então, enfim, aí acabou, calhou de que, logo na sequência, quando eu volto numa ascensão muito grande, né? Um dom, graças a Deus, que eu tenho, que eu não sabia que tinha até então. Eu acho que tudo levou para esse caminho. Nada por acaso. Nada acontece por acontecer. Tratar gente, um consultor que é consultor, mas que mais está na clínica do que assessorando empresários, hoje já há muitos anos. E eu
venho numa ascensão muito grande durante 2 anos depois da minha volta, e aí tive a oportunidade de fundar o Instituto Gênesis, né? Que, inclusive, a gente nem chama de clínica, né? A gente tem uma frase que resume saúde, né, do corpo à mente. Ponto. É o que resume na nossa placa, nossa fachada, ela vem com essa frase. Então, eu estou muito grato por isso, por ter hoje essa oportunidade de estar junto com essa galera aí, que muitas vezes precisa, mas não tem assistência, né? Nem no grito de socorro tem resposta. Exatamente. Nada é por acaso, né, gente? Às vezes a vida dá um sacolejo na gente para a gente dar uma acordada. E isso vai acontecer com todo mundo. Alguns mais cedo, outros mais tarde. Isso aconteceu comigo, aconteceu com o Márcio, vai acontecer com vocês também. Então não se preocupem, cada um tem um jeito de despertar, de furar a própria bolha. E isso, Márcio, levanta uma outra questão. Você já tinha feito parte de alguma coautoria? Já tinha escrito livro solo? Como é que veio essa parte? Eu sou um escritor, confesso, preguiçoso. Muito preguiçoso. Eu tenho, acho que 3 ou 4 livros, 3 ou 4 escritos, não publicados. Não publicados. Ai, meu Quando Deus. você chamou... O escritor fala isso para outra escritora, né, gente? Chega a dar um embate aqui no coração. Escreva como eu, por gentileza, não estou servindo como exemplo. Escreveu, publica, por gentileza. Porque às vezes você está com um ouro engavetado para outras pessoas. Né? Quando você me chamou, Monique, nesse ritmo de vida, etc e tal, eu ficava o tempo todo ouvindo o seu áudio, o prazo é para tal dia, o prazo é para tal dia, o prazo é para tal dia. E aí eu falei, não, dá tempo. Olha a procrastinação, né? Olha dá a tempo, autossabotagem. Embora. Né? A gente domina esse assunto, a gente é ótimo nisso. Né? Então vamos lá, vai, crendo. Aí, minha esposa falou, Márcio, você não vai escrever? Aí eu fui ver teu áudio, eu falei, faltam 2 dias. Eu peguei o notebook, sentei no meu sofá em casa, no silêncio da noite, com uma xícara de café sempre, que me acompanha. Eu falei, só levanto daqui a hora que eu terminar. É isso, né, gente? Faltou só a penumbra e o charuto do lado. Exatamente. E aí eu peguei, e ali com a xícara de café do lado, comecei a escrever. Você vai ver que o meu texto ele dá uma ênfase muito grande em solidão. Ele dá um aprofundamento muito grande, porque na minha visão sobre a solitude, né, a gente tem uma camada eficaz, contundente, né? Aí, tá aí. E aí eu falei, quando eu fechar na solitude, a solitude eu fecho rapidão. Só que eu quero dar um foco aqui na solidão, que é um processo que é derivado de tantas coisas, né? Então, ali no meu texto, eu abro hipóteses. Por quê? Em uma delas, talvez você se encaixe. Né? E eu não fecho nenhum assunto. Porque, como eu digo, cada pessoa, cada paciente. E eu fiz de forma para quem estivesse lendo, falou, não, esse não sou eu, mas esse aqui tem um pouco mais a ver comigo. Entendeu? Sim. E a solitude, por si só, ela se fecha no próprio ato, né, da solitude, né, nas características da solitude. Eu costumo dizer que até que tenha mais momentos de solitude para não sofrer de solidão. Eu costumo dizer isso. Se a gente aprendesse isso desde o princípio, né, porque a solitude ele te dá o diálogo interno. Esse diálogo interno ele é de uma importância muito grande. Eu não estou falando de diálogos riquíssimos de conteúdo. Eu não estou falando de grandíssimas descobertas. Às vezes pode ser até um diálogo fútil, que faz você rir sozinho. Mas Sim. É um momento de solitude, de esvaziamento. Eu não estou
O momento de solitude, ele não vem pedir para que você tenha uma introspecção profunda de autodiagnóstico para você determinar alguma coisa sobre ti. Talvez em algum momento você venha necessitar disso, ok. Mas ele vem convidar justamente para a ideia, primeiro, esvaziamento. É tipo quando a gente está na estrada numa BR e a gente ouve muito barulho de buzina, muito barulho de motor, muita poluição sonora, visual. E aí a gente quer seguir o fluxo. E aquilo começa a gerar uma agitação interna, tipo, tá me incomodando. E tem gente que insiste no fluxo, né? Insiste, persiste. Eu sempre costumo usar essa metáfora, porque é sempre muito bom você ver a hora certa de você dar a seta, entrar numa lojinha de conveniência de um posto, pedir um café e esperar o fluxo passar, a agitação interna passar. Porque muitas vezes as pessoas vão parar em lugares indevidos por seguir o fluxo. Os sinais são dados no meio do caminho. É igual, por exemplo, solitude transitória. Gente, é óbvio que a tua cabeça de 25 anos, seus gostos, suas vontades não serão as mesmas de uma pessoa de 50. Não force a natureza humana. Porque contra ela você não pode. É igual relacionamentos. Vamos lá, agora eu vou viver excluso do mundo. Já que eu aprendi sobre solitude, tem gente que é radical demais, ô Nick. A solitude, eu aprendi o que é. O que eu vivo é solitude. Não, você é excluso. Se você tem problema de se relacionar com os outros. É diferente. Já tem o terceiro problema aí. Tem uma camada aí. Exatamente. Eu não estou falando disso. Estou falando da hora que você decide estar fora e a hora que você decide estar dentro. Mas você decide. Né? Diferente da solidão. E a solidão muitas vezes é causada por processos que você não decidiu ou nem podia decidir. Você não contou. Entende? É verdade. Então, eu quis, voltando, né? Primeira vez como coautor e aí eu consegui escrever, mas eu me assumo. Tem um amigo meu aqui em Minas, Luciano Portillo, ele tem vários livros publicados, ele é da área de direito. Ele fala, cara, eu vou ter que ir lá arrancar e fazer para você? Eu falei assim, talvez. Entendeu? Mas ainda serão publicados. Você vê que toda vez que eu pergunto para você, tem algum edital aberto? Eu até me interesso pelo assunto, falo que esse assunto é muito bacana, é muito maneiro, fala desse assunto. Mas eu falo, vou pegar para escrever nos últimos 2 dias, não, quero escrever tranquilo. E agora, depois da abertura do Instituto Gênesis, eu tive uma demanda muito grande e agora está dando uma acalmada. Então, estou liberando espaço de tempo, aí vai dar para escrever bastante e até publicar, acredita? Gente, vem livro por aí. Assim é que eu gosto. Ó, já falo logo, vê se você anima para vir à Bienal aqui no Rio de Janeiro, para você sentir um pouquinho da atmosfera que é ser coautor na Bienal. Das pessoas chegarem para você, lerem o seu texto, pedirem conselho, conversa, indicação, e nanana. É uma coisa, assim, é um mundo que se abre quando a gente publica, quando as pessoas leem o que a gente escreve. E às vezes é inacreditável. Você fala assim, não, será que fui eu que fiz isso? Será que eu tenho tudo isso em mãos? Porque é maravilhoso. As pessoas chegando até você para te parabenizar pela tua escrita, pelo teu trabalho e ser reconhecido. Isso é muito legal. Vê se você anima para vir para a Bienal. Eu vou, inclusive eu estou perto. Estou mais perto do Rio do que da minha terra. Da onde hoje? Qual estado? Hoje eu estou no estado de Minas Gerais, noroeste de Minas. Zona da Mata, né? Zona da Mata Mineira. Adoro Aqui
entrando por Itaperuna, por exemplo, em 60 minutos eu estou no estado do Rio. Tô Pertinho. É, Pertinho. temos um contratempo, porque aqui a gente tem que ir de terra, não tem jeito, não tem aeroporto, porque é interior, mas de estrada é rapidinho para chegar no Rio aqui. Muito bem. Gente, o Márcio, eu vou falar o sobrenome, me corrija se eu estiver errada. Yoshinaga, Márcio Yoshinaga, é isso? Perfeito, tá de parabéns. Vou colocar no ranking de quem acertou. Márcio Yoshinaga. Ele fala o seguinte, gente, o texto dele vem trazendo pra gente essa questão da solitude e solidão, óbvio, né? Dentro dessa dinâmica. Só que o subtítulo, ele veio o impacto nos relacionamentos interpessoal e intrapessoal. O que você quer dizer com isso, Márcio? Então, relacionamento interpessoal, relacionamento com as pessoas, né? Primeiramente, quando eu não consigo discernir se o que eu estou vivendo é a solidão ou a solitude, isso vai afetar bruscamente, me deixar extremamente vulnerável. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes eu estou vivendo de um processo de solidão. Esse processo de solidão, eu costumo dizer que é um processo de vazio. Então, a verdade é que tem aquela máxima, né? Parece que você vai sair, você está em meio à multidão, parece que você não está só, mas para você está só. Eu gravei esses dias falando, né? Tem gente que passa a vida inteira, encontrar o amor da minha vida e essa solidão acaba. Encontra o amor da vida. Logo, o amor da vida, que era o príncipe, vira sábio. Né? Porque ela é largado de lado, porque única e exclusivamente não depende de pessoas, depende de vazio interno. Um processo de realização interna, um ferimento interno que precisa ser curado. Seja uma ou 1 milhão de pessoas, a solidão continuará lá. Então, obviamente, você entendendo que a solidão ela tem tudo a ver com os processos dolorosos da solidão, tem tudo a ver com os processos de relacionamento com pessoas, você vai entender que, primeira coisa, quando você chega na vida de alguém, você não chega para ser ou fazer dessa pessoa uma coluna da tua existência. Você não precisa desta pessoa para se sentir realizado, uma vez que você já chegou realizado. Quando você gera a dependência emocional de uma pessoa, que é a segunda consequência da solidão, né? A primeira consequência, por que desse vazio se eu estou cercado de pessoas? Isso dói. Isso é um processo sintomático, resultado do. Né? Segundo processo é a dependência emocional. Porque quando vem alguém, que aí abre inclusive uma brecha muito grande para relacionamentos abusivos, que é um assunto que está se falando muito. Uma pessoa que sofre de solidão, ela está num processo de falta de autorrealização em que qualquer um venha preencher esse espaço uma vez estando presente de corpo. Entende? Então, isso gera uma dependência emocional, o que gera uma brecha, uma legalidade muito grande, não que seja legal, mas uma moralidade, legalidade muito grande para o outro abusar e te sequestrar emocionalmente. Por quê? Porque você, por si só, já é uma pessoa solitária. Eu quero falar com as mulheres, por exemplo, nesse caso aqui. Tem um jargão que as mulheres falam, eu tenho dedo podre para homem. Né? Eu só escolho errado. Fala, minha querida, você não tem dedo podre para homem. O fato é o seguinte, você tomou uma pancada, 2, 3, 4, 5, 6, talvez suas pancadas venham desde a infância. Isso gerou um buraco de vazio existencial em que você começou até sonhando com um príncipe, mas agora qualquer sapo, mais ou menos, pode preencher. E aí, como é que a gente atrai pessoas para nos maltratar nessa hora? Muito simples. Quando você olha para uma pessoa que tem esse vazio, está escrito na testa, Monique.
É incrível isso. O dedo podre para homem, vamos deixar claro, é dizer eu só acho cafajeste na minha vida. Né? Não é que, é que o cafajeste lê na sua testa. E tudo aquilo que ele tem de ferramenta para convencer uma pessoa vulnerável emocionalmente por causa da solidão, vai te convencer. E ele chega e você te convence. Então, essas duas consequências, elas são as mais contundentes nos relacionamentos interpessoais com pessoas. Entende? Então, Monique, se eu sou realizado, eu independo de você. Exatamente. Eu já chego realizado. Ó, triste, terminei meu relacionamento com a Monique. Vou ficar triste? Vou ficar triste. Inerente ao ser humano. É comum que assim seja, ok? Vida que segue. Vida que segue. Você não rasteja por migalhas. Você não vira aquela codependência. Isso de síndrome do povo da praça. Que é aquele povo que fica esperando cair a pipoca, entendeu? Do saquinho para ele comer. Eu só feliz se ele voltar para mim, se ele me perdoar. Eu não grito. Olha, gente, então para vocês que estão ouvindo aí a Monique, que estão ouvindo a mim, já vai tirando do teu status, fulano é minha vida. Porque ele não é a tua vida, tá bom? Tira do status, por gentileza. Essa frase, ela me mata. Fulano não é a tua vida. Tua vida é um monte de coisa. Tua vida tem uma magnitude muito maior do que você imagina. A grande questão é te convencer de que não. Entende? É você colocar o teu ouro na mão de uma pessoa que amanhã pode nem estar mais aqui com você. É uma casa de uma coluna. Se a coluna esvai, a casa cai. Gente, mas aí, né, Márcio, isso envolve não só uma solidão, isso existem várias camadas ali, uma carência afetiva, uma codependência, uma baixa estima. Quer dizer, a pessoa está envolvida com tanta coisa que ela não consegue entender que ela não está só, ou que falta algo nela. Porque a gente transborda, a gente já está completo. A gente não precisa de uma cara metade. Exatamente. Quando você entender que o seu vazio interno ele é um processo, resultado fim, e não o princípio, e você fizer esse movimento de trás para frente, ou melhor, de frente para trás, buscando a origem raiz dessa solidão, que pode ser de várias espécies, pode ser adquirida na fase de identidade através de algum tipo de abuso ou violência, desamparo, né? Eu estou falando aqui casos baseados na minha experiência clinicando, tá? Pode ser várias coisas, ou seja, as pessoas, Monique, elas querem tratar a solidão como um fator único, como um distúrbio. Ela não é. Ela é só um ingrediente, um componente de uma defasagem emocional que precisa ser corrigida. Defasagem essa que tem origem, uma torneira aberta. Ela só eclode e parece ficar maior porque os nossos problemas emocionais, eles evoluem à medida que evoluímos na idade. Porque as responsabilidades da vida vão aumentando. Uma coisa é eu ter esse vazio com 10 anos de idade. Outra coisa é eu ter esse vazio hoje com a idade que eu estou. Não vai falar a idade. 45 anos de idade com um cara de 50. Entendeu? 45 anos de idade. Então, com 45 anos de idade, as responsabilidades são outras. O peso que eu coloco sobre esse vazio é maior. Então, é interessante, e essa é a minha linha de tratamento, ela é objetiva direta. Eu ouço sintomas, mas eu quero causa. E dos sintomas, por exemplo, que envolve depressão, é solidão. Solidão, sensação de desamparo, sensação de que está vivendo no deserto o tempo todo. O tempo todo, é. Entende? A pessoa chega em determinado momento que ela olha e fala, eu cansei de lutar. É um movimento de que eu cansei. Está entendendo? Eu cansei. Porque eu já briguei tanto contra e já me defendi tanto que agora eu já nem brigo e nem me defendo. Eu só baixo a guarda. Aí é a depressão dizendo
para você prazer, eu sou a depressão, estou Tô entrando, entrando tá? e Que é um o beijo, um tanto abraço. faz, tanto É, fez a minha vida. é aí que é o perigo. O tanto faz e o tanto fez. Porque enquanto você está brigando, enquanto você está questionando, enquanto você está acordando, a vida está fluindo. Você vai Perfeito. ali, aceita os golpes, você aprende a se defender e não sei o quê. Isso, Mas quando você fala, tanto faz ou tanto fez, se eu vou apanhar, se eu vou cair, se vão me derrubar, se a porrada vem lá de trás ou daqui da frente, é porque alguma coisa virou dentro de você que você não quer mais. E aí perfeito, vem a depressão, a solidão, vem a vitimização. Eu sou perfeito. vítima da. Você não é vítima de nada, ninguém te deve nada. É, Você, você tem que estar ali em pé para te sustentar. Não adianta, ninguém vai vir te sustentar. Me não, carrega aqui no ombro, por favor. Ninguém vai fazer isso. Ou porque você é não, muito pesada, ou porque você não vale a pena ser carregada, ou porque a pessoa não exatamente, quer te carregar. Ela não tem obrigação de te carregar. Pode ser a pessoa que exatamente. você conhece, que você As, ama, que você. você falou uma coisa muito interessante. É, ela não tem obrigação de te carregar. E essa é uma verdade. É duro de ouvir isso, É, mas é verdade. Você sabe por quê? Porque a diferença do que é moralmente, politicamente correto é uma coisa que nós precisamos trazer dentro de nós. Você convive com uma pessoa durante 20 anos, por exemplo, no momento de maior necessidade. Se ela pular fora do barco, é uma decisão politicamente correta, porque ela vai dizer: isso não está fazendo bem nem para mim, estou indo embora. Ela tanto quanto fez, certo? Pode ser até politicamente correto, mas moralmente correto é um outro ângulo. Só que você não pode acreditar e ficar apontando sempre com as decisões do outro pautado no moralmente correto. exatamente. Você entende? E por fim, a gente entende que, por exemplo, a depressão, Nico, é como se fosse essa garrafa aqui. Ela tem um conteúdo dentro. Então, cada molécula que tem aqui dentro, ela vai representar. Ela se fecha aqui em cima, enquanto dentro eu tenho diversas coisas. Eu tenho a solidão, eu tenho o desamparo, entendeu? Eu tenho a síndrome do desamparo, eu tenho a própria ansiedade, que vem sempre de mãos juntas, caminhando com a depressão. Sim. Então, é um subconteúdo a solidão, quando você entra no estado depressivo. Né? Ela vai ter um rótulo colado lá, depressão. Tem um CID? Tem um CID. Perfeito. Só que esse rótulo, essa garrafa, tem um conteúdo. Este conteúdo, por sua vez, ele é composto por vários sintomas. Um deles pode ser a solidão. Mas quando é que essa garrafa começa a se encher de tanta coisa que uma hora vai transbordar em algo tão sofrível que é uma depressão? Entende? Quando é que começou? Quando é que essa garrafa, porque ela saiu do ventre da mãe vazia, ela vai ser agora enchida. Então, ela foi colocada o quê? Mais lixo ou mais coisas boas? Numa fase mais importante da vida, que eu costumo dizer, de 0 a 7 anos, a fase da identidade, que é quando você é esponja. Se alguém Sim. te trancar numa casa de sé, o céu é rosa. Você vai sair na rua dizendo que o céu é rosa, porque você não tem referência. De 7 Exatamente. a 14 anos é a fase de questionamento. Tudo aquilo que você aprendeu dentro de casa vai ser equiparado ao que o mundo te apresenta, começa a te apresentar nas primeiras amizades mais contundentes, etc e tal. Agora, com a tecnologia, isso é mais rápido. É. Entende? Então, nós precisamos entender, por exemplo, que o processo de solidão, ele é um processo proveniente de outras coisas, não é só solidão. Ninguém senta na minha cadeira ou divã, tem gente que prefere cadeira, tem gente que prefere divã ou sofá, enfim, para dizer: eu vim tratar minha solidão.
Entende? Mas a solidão está lá no meio. Porque quando eu faço a pergunta, se te dá uma sensação de desamparo e solidão, não dá? Ela sim. É como se ninguém estivesse te ouvindo, não é? Sim. Solidão. Então aqui a solidão, no meu texto, eu coloco como causa, resultado, dor. E coloco ali algumas pistas de caminho que você pode investigar. Ou até mesmo, numa terapia, gerar um índice referencial. Entendeu? Ajuda muito. Tá? Às vezes o paciente chega, senta, ele fala, eu tive uma infância, ele já vai logo na infância. Fala, oba, que bom. Porque o sintoma, a gente em 10 minutos fala. Essa investigação passada demora mais. Agora, a solitude, relacionamentos intra-interpessoal, para intrapessoal só traz benefícios, como eu falei, é o esvaziamento ou diálogo interno, até mesmo antes de tomar uma decisão importante na tua vida. É a concepção. Parece até simples, né, gente? Mas não é tão simples assim, não. Entende? E você tem um encontro com você. Normalmente se relaciona com todo mundo, menos com você. Observa como as pessoas fazem isso. Ela vai na festa que ela não quer ir. Casamento da prima chata, ela não quer ir, ela vai. Naquele dia em que ela só quer ficar em casa, lendo um livro, vendo uma série, tomando um chá, alguém convida e parece que imputa uma obrigação em cima dela do tem o quê? Aí ela se força. E é de doses em doses pequenas, tais como essas atitudes, que você vai perdendo de vista o teu ato de decisão natural, que o teu corpo vai pedir solitude. Sim. Entende? E tem que tomar cuidado com outra coisa. O que os outros falam. Porque, por exemplo, eu tenho um filho, ele tem 10 anos de idade. Desde pequeno, ele sempre foi a criança que do nada saía de um meio, de um monte de criança, pegava um brinquedo e ia lá para o canto brincar. E aí apontavam para ele, para mim, para minha esposa, dizendo, olha, leva esse menino médico porque ele é esquisito. Eu olhava como profissional da área e falava, não, ele não é esquisito, ele está tendo um momento dele, quer ver? Daqui a pouco ele volta. Olha a decisão, eu saio e eu volto. Quando eu se define bem. Entende? Então, eis aí a grande questão. A sociedade vai dizer que aquele que contempla a solitude é esquisito, estranho, introvertido. Vai orar. Ou autista. Estava aqui, do nada. Cadê o fulano? Procura ajuda pro fulano, porque ele pode ser autista. Gente! Exatamente isso. Exatamente isso. Em fase adulta também, você tá naquele seu momento. Vem cá, você pode ser autista. Alguém já te falou sobre isso? Eu falei, como assim? Porque você tem todas as características de ser autista. Aí eu, como a solitude. Gente. Aí hoje, ó, ele tem 10 anos de idade, ele faz a mesma coisa. Menino tranquilo, normal. Ah, tem TDAH igual o pai, tá? E o mundo não acabou, não acaba, tá? Inclusive, TDAH é tão redundância, porque é óbvio, se você tem hiperatividade, você vai ter déficit de atenção. Aqui em casa, Márcio, são 4 com TDAH. Aí, ó. Diagnóstico. Então, eu em casa eu tenho 2 com TDAH. Então, assim, e eu? Então, hoje em dia, se colocam rótulos, Monique, que são muito pesados, entendeu? Para conteúdos leves e, às vezes, beneficentes da própria pessoa. Sim. Eu tenho um caso bem semelhante. Esse foi um cliente de consultoria, um empresário, que um dia o menino nasceu única e exclusivamente com 1 ano de idade, né, com essa janela agora chamada internet. Esse menino falava o alfabeto de trás para frente, de frente para trás. Aprendeu números, aprendeu russo, alfabeto russo com 1 ano e meio. Nossa! Ele olhou para mim assustado e falou, Márcio, esse menino está me assustando. Aí ele foi em uma profissional, a profissional falou, autismo.
A mãe entrou em Superdotação tá na desespero. moda. A mãe entrou em desespero. E aí eu acompanhando de longe, né? Como eu sou psicopedagogo clínico, eu fiquei olhando para aquela criança, para esse menino não é autista. Aí pagou horrores para ficar em colônia de férias de autistas, etc. Até que um dia a mãe, sentada, ela falou: eu não sou contra que ele fosse, eu aceitaria. Mas meu filho não é, em comparação a nada do que eu vejo aqui dentro. E aí veio até mim. Eu falei assim, ó, vai ali tomar um café, me deixa ele aqui 30 minutos que eu vou te falar o que você deve fazer. E deixei ele livre. Nenhum traço, Monique, de autista. Nenhum traço ele tinha. Olha que perigo. Aí, eu falei, procura um neuropediatra e ele vai dar o laudo correto. Levaram no neuropediatra e deu o laudo. O menino é superdotado. Superdotado. O QI Olha que perigo. dele chega a 225. Perigo do diagnóstico errado. Aí mete remédio na criança. Isso. Aí a criança começa a tomar remédio que não era para tomar. Começa a ser tratado de um jeito que ela não era para tratar. Começa a ter recursos que não são dele. Gente, isso é muito sério. É muito sério. Exige muita responsabilidade. Tem muita gente carregando rótulos que foram colados há 20, 30 anos atrás, até hoje, querendo ser. Acho que ontem eu atendi um homem de 48 anos que ele falando para ele que ele tinha toque, quando na verdade ele tinha ansiedade. E ele tomou remédio a vida inteira para toque. Meu Deus do céu. E eu nem sabia disso, porque eu me relaciono tão normalmente com ele, e eu não havia visto isso. Eu vi que ele era um pouco ansioso, agitado, etc e tal. E aí ele se abriu comigo. Ele falou, cara, você sabe que eu tenho toque, né? Eu falei, sei não, você tá dizendo? Tem? Aí ele falou, não, eu queria conversar sobre esse assunto com você. Eu falei, então vamos conversar. Quais são as características que você desenvolveu com toque? Tem alguma específica? Não havia. Aí só o ato dele ficar batendo o pezinho no chão, arrancando espinha o tempo todo, que é muito gatilho de ansiedade, ele desenvolveu tiques, né, que a gente chama, popularmente dizendo, por causa da ansiedade. E aí determinaram que ele tinha toque. Nossa. Há quantos anos essa pessoa está tomando remédio? Com 40, eu acho que é 47 anos que ele tem, 48, 47 para 48, ele foi diagnosticado com 7 anos. Gente, olha como é perigoso isso. Olha a importância de obras tais como essas que você tem produzido. E às vezes um livro, ele acende uma luz de esperança na vida de quem já perdeu. Já não tem força para sair de casa para procurar a terapia. Tipo, eu já procurei, foram 9 tentativas e 9 frustrações. Entende? Então, as pessoas, Monique, precisam entender o seguinte, que qual que é a melhor terapia para você? Primeiro, é aquela que se identifica com o teu canal de comunicação. Existem várias linhas, nenhuma é melhor que a outra. Existem profissionais que talvez tenham um feeling maior pelo tempo de experiência? Sim, mas nenhuma linha é melhor que a outra. É aquela que se identifica com você. Tem pessoas que chegam aqui, querem mais objetividade. Opa, chegou no lugar certo. Porque eu gosto de tratar causa. Entendeu? Ao invés de ficar colocando um balde embaixo da goteira, vamos subir no telhado e consertar o encanamento. Onde está o vazamento? Entendeu? Porque isso também gera uma certa escravidão, né? Virou moda, parece que é uma coisa chique até dizer, tem uma agenda diária, uma agenda semanal, entendeu? Quanto tempo você faz análise? 15 anos. Qual conclusão você chegou? Ou seja, esvazia o balde numa semana, vai enchendo para outra, esvazia, enche, esvazia, enche, esvazia. Quanto tempo você vai à terapia? 10 anos. E o que você concluiu? Não, eu concluí
que é bom ir porque isso me faz bem. Eu vejo todos os processos de terapia com o objetivo único e exclusivamente, Monique, de chegar a uma conclusão. Mesmo que